Livro dos Provérbios, capítulo de número 11. Estaremos lendo 2 versículos deste capítulo. E enquanto os irmãos estão encontrando esse texto, nós queremos aqui parabenizar a irmã Vânia. Aqui diz assim: pastor, parabenizamos e pedimos oração pela irmã Vânia, a nossa coordenadora, por mais um ano de vida. Hoje, esta irmã Vânia, hoje, que bênção, olha só. Então, como diz o Jacó, a cantina hoje. Não é, irmã Vânia? Não é isso? Muito bem, cadê a irmã Rosiane? Também hoje, amados, está aniversariando o nosso irmão Taylor. É isso mesmo? É? Aí, fica em pé, Taylor. Olha aí, que beleza. Olha o Taylor aí. Solteiro, viu, irmão? As moças já estão tudo de olho nele. Glória a Deus. E também na próxima segunda-feira também estará aniversariando o meu primogênito, o Felipe. Deus quiser, estará completando mais um ano de vida. A igreja quer parabenizar os aniversariantes. Vamos dizer amém? Amém. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos e que essa data se multiplique só até a vinda de Jesus. Depois disso nós vamos morar lá no céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Livro dos Provérbios, capítulo de número 11. O versículo é o de número 24 e o versículo de número 25. Que assim nos diz a palavra do Senhor Deus: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo. Mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Amém. Meus amados, esse texto ele está no meu coração já desde alguns dias. Nós tivemos o privilégio de estar ali na Outra América, e eu confesso para os irmãos que eu fiquei impressionado como Deus tem abençoado os nossos irmãos da Outra América. A grande maioria são latinos da nossa igreja, a maioria são brasileiros, como nós. Muitos deles foram para lá para tentar uma vida melhor. E o que me impressionou foi como Deus tem abençoado os nossos irmãos aqui. E eu fiquei observando e conversando com o pastor Joel Freire. Depois eu pude compreender, pastor Antônio Pedro, o porquê que Deus tem abençoado a nossa igreja lá, tem abençoado os nossos irmãos aqui. É exatamente o que está nesse versículo. Cumpre-se na vida dos nossos irmãos lá o que está aqui nesse versículo. A Bíblia diz: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Aqui está o segredo da bênção dos nossos irmãos lá na Outra Amém. A nossa igreja lá, ela é menor do que essa aqui. Espaço físico menor do que o setor 29. Nos Estados Unidos eles têm ali 39 congregações, mas eles mantêm mais de 40 missionários espalhados por todo o mundo. Aí está o segredo do crescimento. Aí está o segredo da bênção de Deus na vida daqueles crentes. São crentes que estão espalhando, são crentes que estão distribuindo, são crentes que estão repartindo aquilo que Deus tem dado, são crentes que estão regando, e por isso Deus está acrescentando mais, e por isso Deus está regando mais ainda a vida dos nossos irmãos. Pessoas, na sua grande maioria, pessoas simples, trabalhadores braçais,
Muitas das irmãs trabalham ali no serviço doméstico, os irmãos trabalham no serviço braçal. Não que isso seja menosprezado, não. Tem uma adagem popular que diz que o trabalho dignifica e enobrece o homem, embora alguns não gostem. Mas nós temos visto, meus amados, que não é o fato de estar no outro país, no país desenvolvido, não. É a fidelidade dos nossos irmãos para com a obra do Senhor Jesus Cristo. O texto aqui diz: alguns aqui espalham. E eu fiquei pensando, amados, é verdade. Alguns. Interessante que o texto não diz que são muitos. Não, o texto diz alguns. Alguns espalham. Alguns distribuem. Alguns repartem. Alguns há que dividem. E a Bíblia diz aqui que para aqueles que espalham, existe uma promessa da palavra do Senhor Deus. Ainda se lhes acrescenta mais. Interessante. Quando se espalha, quando se separa, quando se divide, pensaria que vai diminuir. Não, mas a promessa de Deus é que quanto mais se espalha, quanto mais se distribui, quanto mais se divide, Deus vai acrescentando, 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 acrescentando. A promessa de Deus é que Ele vai acrescentando mais e mais, mais e mais. Para aqueles que espalham, Deus vai acrescentando mais. A promessa é para aqueles que regam, também serão regados. No livro do Gênesis, no capítulo de número 12, o versículo de número 3, quando o Senhor Deus chamou a Abrão para fazer uma promessa, no versículo 3, ali é interessante. A primeira parte do versículo 3, o Senhor Deus disse para Abrão: abençoarei os que te abençoarem. Compreende o que quer dizer isso? Todos quanto abençoaram Abrão, foram abençoados pelo Senhor nosso Deus. Quer ser abençoado, irmão? Abençoa Abraão. Quer que o seu Deus acrescenta mais? Então espalha. Quer ser regado? Então regue. Tome atitude, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu fiquei meditando em meu coração, meus amados. A Bíblia Sagrada, ela é rica em exemplos do cumprimento desta palavra. Mas eu fiquei pensando, no livro dos Reis, o primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17, a partir do versículo 1, nós encontramos ali a vida, ou a Bíblia começa iniciando ali o relato sobre a vida de Elias. Elias, profeta Elias, ele aparece na Bíblia Sagrada repentinamente. Elias aparece e já aparece fazendo um desafio para o rei, dizendo: rei, olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Todos nós conhecemos essa passagem de Bíblia. E como Elias, ele tinha comunhão com Deus, como Elias tinha intimidade com Deus, Deus confirmou as palavras de Elias. A Bíblia diz que durante 3 anos e 6 meses não caiu sequer uma gota de chuva, nem o orvalho da noite ele caiu, porque o homem de Deus disse que não haveria de chover. Mas ele disse isso porque o tal do rei lá, ele estava idolatrando a outros deuses, não ao Deus verdadeiro. Então foi ali uma repreensão para aquele rei. Mas a Bíblia diz que neste momento o seu Deus diz para Elias: Elias, você vai para ali, para as bandas do Querite, e eu tenho ordenado aos corvos que lhe sustentem. Pela manhã e à noite eles vão lhe trazer pão e carne, e você vai beber da água do ribeiro. E Elias obedeceu à voz do Senhor Deus. E todos nós sabemos, a Bíblia diz que pela manhã e à noite o corvo ia levar pão e água para pão e carne para Elias, e ele bebia ali do ribeiro. Mas o texto sagrado diz que uma certa feita o ribeiro secou. E quando o ribeiro secou, o seu Deus diz para Elias: Elias, agora você vai ali para as bandas de Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva e ela vai cuidar
cuidar de você. Todos conhecemos essa palavra, está no primeiro livro dos Reis, a partir do versículo 8 do capítulo 17. E Elias, ele sai dali e vai para Sarepta. E quando ele chega, ele encontra ali uma senhora, pegando ali algumas lenhas, pegando ali alguns cavacos. E Elias diz para ela: a senhora pode me dar um pouco de água? E me chama a atenção, Mordinei, que havia seca. Não tinha chovido, 3 anos e meio sem chuva, não caía sequer uma gota. Com certeza não tinha água para a agricultura, não tinha água para a plantação, com certeza não tinha água para a pecuária, não tinha água para a criação de animais, com certeza faltava a água ali. Mas para aquela viúva tinha água. Para aquela viúva tinha água. Porque quando Elias pediu água, ela foi buscar água. Deus cuida de cada um de nós, irmão. A crise é só lá fora. Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida. Pode não ter ali em abundância, em fartura, mas Deus cuida. É assim mesmo. Davi escreveu no Salmo: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A viúva foi buscar água, e quando ela foi buscar água, ele diz: olha, mas não fique só na água não, agora a senhora me traz também um bocado de pão. Aí aquela senhora conta para Elias qual era a sua condição. Ela diz: meu senhor, o homem de Deus, olha, eu sou uma mulher viúva. E ser viúva naquela época significava não trabalhar, porque na antiga dispensação as mulheres, elas não trabalhavam, elas eram sustentadas pelos maridos. Está vendo, companheiro? Isso já é coisa antiga. Tem alguns aí que estão sendo sustentados pelas esposas, mas é assim mesmo. Mas ela não trabalhava, e ela tinha ainda um filho, e pelo que nós compreendemos, esse filho também, ele não trabalhava. Quando chegar lá no céu, nós vamos perguntar para Elias que idade tinha o filho daquela viúva. Porque ela disse: olha, meu senhor, eu sou uma mulher viúva, eu peguei aqui essas 2 lenhas, esses 2 cavacos aqui, e vou fazer aqui a última refeição da minha família. Eu tenho lá na panela um punhado de farinha, e na botija um pouquinho de azeite, e disso eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho, e depois disso nós vamos morrer. Interessante. Eu fiquei pensando, amados, a seca com certeza levou uma crise para aquela região, mas na casa daquela viúva tinha água, porque ela foi buscar água para Elias. Não chovia lá, mas Deus estava cuidando daquela viúva. Ela tinha água para oferecer. Falar em água, eu vou beber um pouquinho aqui. Glória a Deus. Nós estivemos lá na Ultraberg, que lá é muito ar condicionado e resseca muito. Mas aquela viúva, embora houvesse toda a crise, pastor Rogério, ela tinha um pouquinho de farinha na panela. Ela tinha um punhado de farinha na panela e tinha também um pouquinho de azeite na botija. Era crise, mas Deus estava cuidando dela. Ainda tinha um pouquinho, e é com esse pouquinho que Deus vai operar o milagre. Eu disse que Deus cuida de cada um de nós. Ela não tinha abundância, ela não tinha fartura, mas ela tinha ali um pouquinho. Aos olhos dela, seria ali a sua última refeição, dela e dos seus filhos. Ela disse: olha, eu e a minha casa nós vamos comer essa última refeição. Do que tem aqui dá para fazer mais uma última refeição, depois nós vamos morrer. Ei, Deus está cuidando de ti. Escute, a tua vida não fugiu dos olhos de Deus. A tua vida continua na palma do Criador. Ele cuida muito bem das aves do céu. Ele cuida também de mim e cuida de você também. Diante de toda a crise, aquela mulher tinha água. Diante de toda a seca, aquela mulher tinha água. Diante de toda a crise, aquela mulher, ela tinha farinha e ela tinha azeite na sua casa.
Mas o homem de Deus disse para ela: olha, não temas. Disso que a senhora tem, a senhora vai fazer primeiro um bolo pequeno para mim, e depois, do que sobrar, a senhora vai fazer como a senhora pensou, vai fazer a refeição para a senhora e para o seu filho. O versículo que nós lemos diz assim: alguns espalham, e aqueles que espalham, para aqueles que dividem, para aqueles que estão distribuindo, a promessa é: se lhes acrescentará mais. Aqueles que estão dividindo, aqueles que estão separando, aqueles que estão dando, aqueles que estão ali com o coração aberto para contribuir, espiritualmente é só aqueles que estão contribuindo, aqueles que estão semeando. A Bíblia diz que todo aquele que semeia, um dia ele vai ceifar. Tem uma promessa da palavra de Deus lá no segundo livro dos Coríntios, capítulo de número 9, se não me falha a memória, o versículo de número 8, aonde o Senhor diz: aquele que semeia muito, ele vai colher muito. É promessa. Quem espalha, quem distribui, lhe será acrescentado mais. Pela visão, pela lógica humana, quem espalha, quem distribui, vai diminuir, mas não, é o trabalhar de Deus na vida daquele que espalha. A Bíblia diz que aquela viúva, ela atendeu, ela obedeceu a voz do homem de Deus. E o que me chama a atenção, ele diz aqui: faz primeiro. Esse primeiro, amado, não está aqui no texto sagrado por uma coincidência, não. Primeiro são as primícias. Primeiro era para Elias. Quem era Elias? Era o homem de Deus. Elias era o representante de Deus, era o profeta, era o porta-voz de Deus na terra, era o homem que Deus estava usando. Elias representava nos dias de hoje a igreja do Senhor. Ele estava dizendo: olha, a primícia, o primeiro bolo a senhora vai fazer é para mim. As primícias têm que ser do Senhor nosso Deus. É dito. A Bíblia diz: para aquele que espalha, para aquele que divide, para aquele que distribui, lhe acrescentará mais. Aqueles que abençoam serão também abençoados. Foi a promessa para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Aquele que rega também será regado. Aquela viúva, amados, ela atendeu a voz de Elias. E Elias disse: olha, faz primeiro um bolo. E a Bíblia diz, amados, que eles, um bolo pequeno. Ele não pediu um bolo grande, ele não pediu tudo, não. Basta um bolo pequeno. Para Deus, basta um bolo pequeno. Deus, Ele não quer todo o teu bolo, não. Ele quer só a tua fidelidade. Deus quer ver qual é o teu compromisso com Ele. Deus não precisa do teu dinheiro, não. A Bíblia diz que Ele é o Senhor, Ele é o dono dos céus e da terra. Salmo de número 24, não é isso? Ele é o Senhor dos céus e da terra. Os céus e a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem ao Senhor nosso Deus. Nós somos apenas mordomos dos bens de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, na realidade não é nosso, é tudo de Deus. Foi dom de Deus, é dádiva de Deus para a minha vida e para a tua vida. E por que é que Deus dá para nós isso? Para provar a nossa fidelidade a Ele. Ele quer provar se nós somos fiéis a Ele. Para aquela viúva, Elias disse: olha, faz primeiro, olha aí, as primícias, o bolo pequeno. Quer dizer isso? É a tua participação, é a tua contribuição, é o teu dízimo, como o próprio nome de dízimo é 10%. Deus te dá 100, Deus me dá 100,
e Ele só pede que nós devolvemos para Ele 1/10. Somente 10% de tudo aquilo que Ele nos dá. Nós temos que dizer que, amado, não tem patrão melhor do que Deus. Não tem. Não tem. Qual é o patrão que pede de volta só 10? Só Deus, irmãos. E se isso não bastasse, Ele continua nos abençoando. Ele continua fechando a boca do destruidor, do devorador. Ele continua abençoando a vida daqueles que são fiéis. Elias disse para aquela viúva: olha, a senhora traz primeiro um bolo pequeno. O bolo pequeno, não precisa ser grande não, traz o bolo pequeno, porque o Deus que eu sirvo, Ele vai abençoar, Ele vai acrescentar mais para aquele que espalha, para aquele que distribui, para aquele que reparte, se lhe acrescentará mais. Não vai faltar não, Deus é fiel, as palavras de Deus vão se cumprir na sua vida, na nossa vida, se nós formos fiéis ao Senhor nosso Deus. Deus prova, amados, a nossa fidelidade. Quando nós devolvemos o dízimo, ou entregamos o dízimo, nós estamos apenas fazendo aquilo que é a nossa obrigação, porque o dízimo ele não nos pertence. Depois, com calma, leia lá Malaquias capítulo número 3, que vai ver de quem é o dízimo, quem pertence o dízimo, e de que é que Deus chama aquele que não devolve aquilo que é dele. Deus usa um termo bem pesado, tá? Malaquias usa um termo pesado, tá? Depois em casa leia aí, aqueles que retêm aquilo que nasceu, e aquilo que nós vemos aqui, e todo aquele que retém aquilo que nasceu, retém para a sua perdição. Retém para a sua perdição. Um dia eu estava ouvindo um irmão ensinar sobre isso, meu professor da escola bíblica dominical, e ele estava dizendo: tem crente, irmãos, que não consegue sobreviver com 90. Se não consegue sobreviver com 90, não são os 10 que vão dar ali o sustento para que tudo, não. Se você for fiel a Deus, Deus ele vai cuidar de você. A promessa é: para quem espalha, para quem distribui, se lhe acrescentará mais. Para aquele que rega, ele também será regado. Deus vai cuidar. Aquela viúva estava vivendo um momento de crise naquela região, mas tinha água na casa dela. Estava vivendo um momento de crise naquela região, mas tinha farinha na panela dela. Havia crise naquela região, mas tinha azeite na botija dela. Deus não deixou faltar, não. Deus estava cuidando dela, até que o homem de Deus chegasse ali. Mas para quê? Para testar a fidelidade daquela viúva. Só tem um pouquinho. Vou fazer aqui a última refeição para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Deus não vai deixar não. Deus vai mandar Elias. Deus vai mandar Elias. No texto sagrado a Bíblia diz: olha, o seu Deus disse para Elias: vai para Sarepta, que lá eu já ordenei uma viúva que vai cuidar de você. Não era viúva rica não, era uma viúva que estava vivendo os seus últimos recursos, mas a promessa de Deus para Elias diz: é ela que vai cuidar de você. É ela, o cuidar é dar toda a provisão necessária, tudo aquilo que você precisar, ela vai dar para você. Quando nós vemos, amados, na Bíblia Sagrada, parece ser um despropósito, parece alguma coisa que não é lógico. Uma mulher viúva está vivendo os seus últimos recursos, e como é que vai chegar mais uma boca para ela alimentar? Se o que ela tem só dá para ela e para o filho, meu querido, a promessa de Deus para Elias é: ela vai cuidar de você, ela vai te sustentar. Foi por isso que Elias disse: olha, faz primeiro um bolo pequeno e traze-o para fora.
traze-o aqui para mim. O de Deus é para trazer, é para deixar separado. Está entendendo? As primícias são para deixar separada. Aquilo que Deus lhe deu, tira primeiro aquilo que é dele, e depois usufrui do resto. Depois pode usufruir do resto, que vai dar para pagar todas as contas, e ainda vai sobrar um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Porque a promessa de Deus, aquele que distribui, aquele que espalha, Deus vai acrescentar mais. Vai. Eu estive olhando, amados, é esse o segredo dos nossos irmãos que estão lá na América. São irmãos que são fiéis naquilo que ganham, são fiéis ao espalhar, ao dividir, ao distribuir aquilo que ganham. Entrega o dízimo com alegria, ali entrega a oferta alçada. E oferta, eu tenho dito aqui, a oferta, amados, é a demonstração da nossa gratidão. Crente que oferta, ele está demonstrando a Deus a sua gratidão. E deixa eu dizer, Deus não está preocupado com o valor financeiro da tua oferta. Não, Ele está olhando a gratidão do teu coração. Lembra da oferta daquela viúva? Entregou lá as 2 moedinhas. Jesus olhou e disse: olha, essa aí deu mais de todos aqueles que ali degustaram ali grandes valores. Os discípulos não entenderam nada, mas os outros deram um valor vultuoso, e essa aí entregou 2 moedinhas, e a oferta dela foi maior. Jesus disse: essa aí entregou tudo o que ela tinha, por isso que a oferta dela foi maior. A oferta é a demonstração da nossa gratidão por tudo quanto Deus tem feito por nós. E eu fico pensando, amados, crente que não oferta é crente que não demonstra gratidão. Como assim, irmão Samuel? Crente que não oferta é crente ingrato. Forte essa palavra, mas é. Crente que não entrega oferta, ele é um crente que não demonstra a sua gratidão a Deus. Mas Deus é tão bom que Deus continua te abençoando. Mesmo assim, Deus continua abençoando aquele que é ingrato a Ele. Ele não fechou a janela do céu, não. Ele continua abençoando. Te mantém o seu emprego, mantém a sua família, mantém a sua saúde. Não é verdade? Deus continua abençoando, mas demonstre a Deus a sua gratidão, contribuindo. A Bíblia diz que Deus ama ao que contribui com alegria. Contribua por obrigação, não. Contribua com alegria. Toda vez que contribuir, coloque ali na salva a demonstração da sua gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito para com a sua vida. Aquela viúva, a Bíblia diz que ela fez o bolo, e a promessa de Deus para a vida daquela viúva foi: olha, a senhora vai fazer, porque da panela a farinha ela não vai acabar, não vai terminar, e da botija o azeite também não vai faltar. Enquanto não vier chuva sobre a terra, Deus vai multiplicar. Que interessante, amados, que aquela mulher, ela creu, ela acreditou. Aquela mulher foi uma mulher de fé. Como nós ensinamos ontem à noite aqui, ou falamos ontem à noite aqui, aquela mulher, ela teve a convicção de que Deus realmente haveria de multiplicar a farinha, haveria de multiplicar o azeite. E a Bíblia diz que ela foi lá e fez o bolo, trouxe para Elias, Elias comeu, ela fez para ela, fez para o seu filho. E a Bíblia diz que da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Deus confirmou a palavra do homem. Deus confirmou a palavra do seu servo. E porque aquela mulher, ela atendeu, porque ela espalhou,
porque ela distribuiu, porque é do pouco recurso que ela tinha, ela dividiu para com Elias. Deus cumpriu a promessa na vida dela, foi acrescentando mais e mais, acrescentando mais e mais. A promessa, olha, da farinha ou da panela, a farinha não vai acabar, e da botija o azeite não vai faltar. E Deus é fiel para cumprir a nós. Deus é fiel para cumprir. A Bíblia diz que enquanto não houve chuva sobre a terra, ali tinha farinha, ali tinha azeite, ali com certeza tinha a madeira para poder fazer assar o bolo. E assim, a Bíblia diz que comeu Elias, comeu ela. Interessante, amado, a Bíblia diz que comeu toda a sua casa. Toda a sua casa. E eu fico pensando em meu coração, será que tinha mais gente ali? A Bíblia não diz que comeu só ela, Elias e o filho. Não, comeu toda a sua casa. A bênção de Deus é assim, amado. A bênção de Deus é recalcada, sacudida e transformada. Para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que distribui, para aquele que espalha, para aquele que divide aquilo que é seu, Deus aumenta mais e mais. Deus vai acrescentando mais e mais. Deus vai somando mais e mais. Deus vai multiplicando mais e mais. Basta ser fiel ao Senhor nosso Deus. E eu fiquei pensando, mas o segredo da igreja do Senhor lá na Outra América é que os crentes, amados, eles contribuem, e contribuem com alegria. Mas os crentes, amados, eles são muito esforçados. Eu disse para um companheiro ontem, irmãos, olha, se nós orarmos, precisamos orar muito mais. Os crentes oram muito mais do que nós, muito mais. Quem esteve lá sabe o que eu estou dizendo. É só acompanhar, quem acompanha pela internet aí, veja aí. Os crentes oram mais. Os crentes se esforçam mais, irmãos, para estar na igreja. E lá as distâncias são longas, mas os crentes se esforçam para estar na igreja. O pastor tem estimulado os crentes para estar na igreja não só no domingo, mas estar na igreja também durante a semana. Trabalham, mas se esforçam para estar na igreja também durante a semana. Eu achei interessante, o pastor Joel disse assim, irmão, venha no culto de quarta-feira. O culto de ensino deles é na quarta-feira. Venha no culto de quarta-feira para o seu bem e para o bem da sua família. Para o seu bem e para o bem da sua família. E eu fiquei pensando, aquele que não vem está prejudicando a si próprio e prejudicando também a sua família. Será que não é isso que acontece aqui no Brasil? Aqueles que se esforçam para estar na casa de Deus, adorando ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, amados, olha, para nós buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Os irmãos se esforçam, os irmãos contribuem com alegria, contribuem com dízimo, contribuem com as ofertas. E na minha opinião, essa opinião pessoal, na minha opinião, Deus tem abençoado, porque eles são crentes que contribuem com alegria para a obra missionária. Pastor Antônio Pedro, eles mantêm mais de 40 missionários espalhados por todo o mundo. Austrália, na Europa, na África, eles têm missionários espalhados. Como são mantidos? Mantidos pela igreja, mantidos pela contribuição dos irmãos, mantidos por aqueles alguns que espalham, aqueles alguns que dividem, aqueles alguns que distribuem. E porque eles assim fazem, Deus está acrescentando mais e mais, acrescentando mais e mais. Deus está abençoando aqueles que têm abençoado a obra do Senhor nosso Deus. Mantenha a obra missionária. Por quê? Missão está no coração de Deus. A manutenção da obra missionária faz com que Deus abençoe mais e mais aquele que contribui com alegria.
Aí está o segredo da prosperidade dos nossos irmãos lá da outra América. O compromisso que eles têm com a obra do Senhor nosso Deus. Nós vamos visitar o pastor lá em Los Angeles. Ele estava dizendo que uma época ele esteve pastoreando a nossa igreja lá em Washington, e a esposa dele, Madriana, estava dizendo do retiro das irmãs, e me chamou a atenção. O retiro das irmãs, elas fazem o retiro lá na sexta, no sábado e no domingo, e ela disse: pastor, nós trouxemos de Washington até ali a Flórida, até Orlando, nós trouxemos ali 2 vans. A nossa congregação lá é pequenininha, ela disse, mas nós trouxemos ali quase 20 irmãs. Vamos, foram 19 horas de viagem. 19 horas de viagem por terra, só de mulheres. Eu falei, mas irmã, era só mulher? Só mulher. Mas quem dirigia? Era só as irmãs. Nós íamos fazendo o rodízio e as irmãs dirigiram 19 horas. Vocês pararam para ver? Não, pastor, nós dirigimos direto, com 19 horas direto, para estar presente lá no retiro. Nós não podemos perder o retiro. E o retiro foi uma bênção. Aí disse: olha, conosco foi uma senhora que não era crente, e lá aquela senhora aceitou Jesus como Salvador. Eu fiquei pensando em meu coração o esforço, a dedicação, o compromisso que aquelas irmãs tiveram com aquela atividade. Irmã, viajaram 19 horas. E ela disse que o marido dela disse: olha, eu vou para dirigir com vocês. Ela disse: não, precisa não. Você vai quebrar ali a intimidade, vai inibir a presença de um homem ali, vai inibir ali as irmãs. Eu fico pensando, pega pessoa, 15 irmãs, 19 irmãs numa van, viajando 19 horas. O piloto não consegue dormir não, né, irmão? É muita falação, tem muita conversa, né? Mas ela foi com alegria. 19 horas viajando, só mulheres, só elas dirigindo, mas elas foram lá para participar da obra do Senhor. Eu fiquei pensando, olha, irmãos, que compromisso com a obra do Senhor nosso Deus, que dedicação, que carinho tem para com a obra de Deus. Foram alegres e voltaram alegres e foram abençoados pelo Senhor. Mas por quê? É a promessa de Deus, amados. O que espalha, o que distribui, Deus vai acrescentando mais e mais. Deus vai acrescentando mais e mais. Quem sabe alguns dos nossos irmãos não estão sendo abençoados como Deus gostaria de te abençoar, porque não está dividindo, não está distribuindo como deveria fazer. A promessa de Deus é: aqueles que espalham, Deus vai acrescentando mais. Aquele que contribui, entrega o seu dízimo, aquele que contribui com as suas ofertas, aquele que participa das atividades da igreja. Deixa eu te falar, as irmãs foram para o retiro, mas cada uma pagou do seu bolso. Tem ali a hospedagem, a alimentação, a condução, cada uma ali cooperou com o seu bolso, né? Cada uma foi com o seu bolso. Tem o trabalho das irmãs, mas tem o trabalho dos varões também. Tem o retiro dos varões também, que é feito na mesma proporção. Mas eu fiquei impressionado como Deus tem abençoado a nossa igreja lá. Eles fazem a cada 2 anos um trabalho que chama-se CONAD, onde toda a igreja, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes e crianças, todos os departamentos viajam para onde é realizado o CONAD, de um estado para outro. Eles atravessam os Estados Unidos para participar do CONAD. São 3 dias de um congresso, onde toda a igreja participa. Eles fecham o hotel e todos viajam ali para participar daquele CONAD, a obra do Senhor Deus. É trabalho, culto de manhã, de tarde e de noite, 3 dias seguidos, e Deus tem abençoado aqueles irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? É o compromisso, a dedicação que aqueles irmãos têm com a obra de Deus. E porque fazem assim, Deus está abençoando, Deus está acrescentando mais e mais. Nós tivemos a oportunidade de conhecer ali alguns irmãos
Irmão Cabral, cada irmão tem cada carrão lá. É uma bênção. Nós tivemos a oportunidade de... Não vimos o irmão porque não deu tempo. O irmão lá, ele comprou um Rolls Royce, um dos carros mais caros do mundo. O irmão tem lá na sua garagem. O que é isso, irmão? Fidelidade para com a obra do Senhor nosso Deus. É o povo que está lá. Deus abençoou e Ele está abençoando aqueles que ali chegam. Aqueles que ali chegam, Ele vai dando ali a oportunidade na medida do possível. Ele vai distribuindo. E porque Ele distribui, Deus vai acrescentando mais e mais. Mais e mais. Porque Ele rega, Deus vai regando ali a sua sementeira. Porque Ele abençoa, Deus vai lhe abençoando mais e mais. Eu quero crer, amados, que é tempo de nós, que somos crentes. Deixa eu lhe dizer, a nossa igreja lá não tem ainda 25 anos. Não tem 25 anos, mas já é uma igreja forte, que mantém 30 ou mais de 40 missionários espalhados por todo o mundo. Quem sabe entende o que eu estou dizendo, sabe que o dinheiro lá fora não é real. O dinheiro lá fora é o dólar, ou então o euro, ou então a libra. É o dinheiro mais forte que o nosso. Mas os irmãos mantêm a obra missionária, e porque eles mantêm com alegria, contribuem com alegria, Deus vai acrescentando mais e mais. É tempo, amados, de nós nos despertarmos mais para a obra do Senhor nosso Deus. É tempo de eu, o senhor, a senhora, você meu jovem, você adolescente, se despertar mais para a obra de Deus. Eu disse aqui, Deus está te mantendo vivo, Deus está me mantendo vivo para nós fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Deus tem te abençoado, Deus tem me abençoado para nós fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Todo o recurso que Deus tem lhe dado é para nós utilizarmos também uma parte, um bolo pequeno, para a obra do Senhor nosso Deus. Deus não vai deixar a farinha da panela acabar, Deus não vai deixar o azeite da botija faltar nela. Ao contrário, Ele vai acrescentando mais e mais, vai multiplicando dia a dia, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. É tempo, amados, de nós nos despertarmos mais para estar nos cultos, nos despertarmos mais para a nossa cooperação, para aquilo que Deus tem confiado em suas mãos. E agora eu estou dizendo sobre os dons espirituais. Deus lhe deu um dom. Eu não sei se é o dom de tocar, se é o dom de cantar, se é o dom de evangelizar, se é o dom de ensinar. Eu não sei aquilo que Deus lhe confiou, mas é momento de despertar o dom que Deus colocou sobre a sua vida. Desperta o dom de Deus que há em ti. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. É tempo de nós nos despertarmos para proclamar o Evangelho em São Bernardo, no município de São Paulo, no Brasil, fora do Brasil. Talvez você não possa ir como missionário, mas você pode orar, você pode contribuir, e vai ver que Deus vai acrescentar mais e mais. Veja, irmão, não vai faltar, viu? Não vai faltar. A farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Para aquele que espalha, para aquele que distribui, para aquele que tem compromisso com a obra do seu Deus, Deus vai acrescentar mais e mais. Para aquele que rega, Deus vai regar também. É tempo, meus amados, de nós nos despertarmos. Vivemos num país, esse país aqui é uma bênção, irmãos. Aqui nós não temos terremoto, aqui nós não temos tufão, aqui nós não temos furacão, aqui nós não temos seca. Só lá no Ceará, que é bem deserto assim, não é por causa do calor. Mas Deus tem cuidado de cada um de nós. A nossa nação é uma nação rica. O nosso povo é um povo abençoado. O Senhor é abençoado por Deus. A senhora é abençoada por Deus. O que precisa, pastor? Precisa distribuir mais e mais. Precisa espalhar mais e melhor. Precisa ter melhor compromisso com a obra do Senhor nosso Deus. Eu lhe faço um desafio. Começa a distribuir mais a partir de hoje. Começa a espalhar mais a partir de hoje. Começa a dividir a farinha da panela. Começa a dividir o azeite da botija.
e vai ver se Deus não vai acrescentar mais e mais. Deus vai acrescentar mais e mais, porque a sua palavra permanece fiel. A promessa de Deus para Abraão é: abençoarei os que te abençoarem. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?